Então, essa aula nós vamos ver simbologia e anotações, né? Eu estou aqui com a planta do primeiro pavimento, né, do térreo, já no ponto que vocês entregaram aí o último trabalho, né? Talvez não esteja completinho o meu não, mas tem aqui uma planta com os layouts já aparecendo aqui também. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar, né, dentre os itens que a gente viu na apresentação teórica, é os ambientes. E aí, os ambientes, a gente vai usar esse recurso aqui, ó. Dentro do menu Arquitetura, tem aqui o ambiente. O ambiente, o que que é? Ele vai identificar como se fosse uma caixa imaginária. Não é imaginária porque ela é um elemento virtual aqui do Revit. E o que que ele faz? Ele vai identificar, as paredes vão delimitar o ambiente e, eventualmente, quando não tiver uma parede, né, às vezes um ambiente aberto, por exemplo, essa varanda aqui, a gente vai ter que colocar uma linha delimitadora para poder falar que aquele ambiente está delimitado de alguma forma. Então, o ambiente, né, o room, vai ser, né, eu vou fazer referência ao room também, porque a minha biblioteca está do Revit em inglês. Então, está aqui, ó, arquitetura, ambiente. Então, se eu chego aqui no quarto, ele já vai identificar o perímetro do quarto, porque ele está todo delimitado por paredes. Eu vou simplesmente colocar aqui o ambiente. Ele vai ficar aqui iluminado. Só que fica uma coisa invisível. Tá vendo que tem um X aqui e um perímetro marcado, só que ele não aparece no desenho. Aqui no meu já está... Dá para aparecer e dá para esconder. O ideal é que não apareça, porque não é uma informação que vai aparecer no desenho. E aqui está o ambiente. Se vocês tentarem colocar o ambiente aí no de vocês, provavelmente ele vai aparecer uma mensagem que você não tem o identificador carregado. Apareceu isso aí? Então, no meu não apareceu porque eu já fiz antes, então ele já deve ter o identificador. O identificador é isso aqui, ó, esse identificador de ambiente. Tem o comando dele aqui também. Quando a gente coloca um ambiente, ele já automaticamente viria com o identificador. Então, para carregar, ó, nenhuma família, era para ter aparecido isso antes, nenhuma família de identificadores de ambiente está carregada no projeto. Deseja carregar uma agora? Sim. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Eu não queria ver se tinha uma opção de colocar o identificador aqui, ó, identificar na colocação. Foi por isso. Tem uma opção aqui, ó, na hora de colocar o ambiente automaticamente, eu posso colocar automaticamente o identificador. Então, se eu colocar um outro aqui, ó, vou marcar essa opção. Aí ele vai pedir para eu carregar o identificador. Então, nessa hora, eu vou pedir para vocês irem lá na biblioteca que eu disponibilizei para vocês. E aí nós vamos nessa pasta aqui, ó, simbologia, anotações. E aí tem aqui uma pastinha que são os tags. Tags, na versão em inglês, é o que são os identificadores, né? São como se fossem etiquetas que ele vai puxar propriedades de elementos que estão no modelo. Então, vou abrir aqui os tags e vou procurar aqui o tag room, né? O tag de ambiente. Então, é tag room. Pode ter mais de um aí. Tem tag 1, acabamento de parede, tag 1, acabamento piso. Então, tem alguns outros elementos aí, mas a gente quer esse tag room. E aí, vamos abrir esse identificador. Provavelmente ele vai pedir para atualizar aí, porque eu fiz isso na versão 2013. E aí, na hora que eu coloco o ambiente, né, ele vai identificar aqui o perímetro do banheiro. Não veio. Não carregou junto. Então, eu vou aqui, identificar ambiente. Ué, não carregou? Eu acho que eu saí na hora de...
Então, vou lá de novo aqui, ó, tag room, abrir. Ai, meu Deus. Não estou entendendo. Então, gente, eu tive um probleminha aqui, né, para carregar o tag. Parece que foi pau localizado aqui, mas consegui pegar de um outro arquivo aqui. Então, o tag, ele é, né, o identificador desse elemento aqui, ó, que é o X. Ele fica invisível aqui, né? Às vezes a gente tem que selecionar uma área maior para poder ver. Então, isso aqui ele está delimitando a área do ambiente. E aí esse tag é uma família, né? Está aqui o tipo da família, né? E aqui a categoria dessa família, aqui nas propriedades. E a gente pode, né? Isso é eu posso editar essa família, só mostrar rapidamente, assim, né? E aqui a gente pode criar vários elementos e criar controles de visibilidade desses elementos também. Eu posso atribuir a essas que tem grupos, e aqui eu tenho uma legenda, né? É um texto que é uma legenda que eu posso atribuir um parâmetro se essa legenda vai ser visível ou não. Vou mostrar isso rapidamente só para vocês terem uma ideia que isso aqui pode ser construído. Esse tag foi eu que fiz dentro das necessidades que eu tinha para o projeto. Então, assim, o de vocês provavelmente está aparecendo um número aqui do lado. Ó. Então, para a gente modificar essa família, né, o tipo dessa família, a gente tem algumas opções aqui. Ó, no editar tipo, ou já escolher alguns que já estão prontos aqui. Ó. Podemos escolher um pronto. Desculpa. O meu está nome área. Vocês têm outras opções aí? Coloquem nome mais área. É basicamente o que a gente precisa, né? O nome do ambiente e a área. Isso aqui, se eu quisesse criar outras variações, ó, eu poderia vir aqui em editar tipo, duplicar, se eu quisesse um identificador só com o nome do ambiente. Eu vou botar aqui só o nome, e aí eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, que ele está me mostrando a área. Então, quando eu desmarco isso aqui, ele está desmarcando a visibilidade dessa legenda aqui. São duas legendinhas diferentes. Né? Então, estou dizendo a visibilidade da área. Eu poderia ficar com o ambiente só identificado dessa forma aqui. Mas nós vamos usar nome mais área. Estou só mostrando que a gente pode editar isso aí também de algumas formas. Né? Seja editando o tipo ou editando a própria família. Se eu quiser fazer uma lista com um monte de coisa junto, dá também. E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte, eu posso vir aqui, ó, clicar sobre o título, clicar novamente e editar esse texto. Né? Vou colocar aqui que isso aqui é um quarto. E aí eu editei o texto. No que eu edito o texto, eu estou modificando. Ó, agora eu selecionei o ambiente. Né? Esse elemento aí que é o ambiente. E aqui a gente vai ter ó, o nome. Esse nome aqui é o que foi editado quando eu mudei o texto do quarto. Então, é um parâmetro do ambiente, né, um dado que está associado ao ambiente e que vai ser identificado por esse tag. Então, o tag funciona dessa forma. Ele vai sempre identificar um parâmetro de alguma família específica e puxar uma propriedade. E na hora que eu edito o tag, eu estou editando internamente aqui. Ó. Se eu quisesse chamar isso aqui de quarto 01. Na hora que eu dou o Enter aqui e aplico a modificação, ele já muda automaticamente o identificador. A área ele também já está calculando automaticamente. Então, se eu tenho um outro ambiente aqui, ó, vou fazer um outro para o banheiro. Na hora que eu copio esse tag, esse identificador, posso selecionar o identificador e copiar ele para dentro do banheiro. Ele já vai automaticamente identificar esse ambiente que eu fiz aqui agora. Então, isso aqui é banho. E a área também ele já identifica automaticamente de acordo com o ambiente. E assim a gente vai identificar todos os ambientes das duas plantas. É até bom fazer
era para eu ter falado no início, mas agora, gente, nós vamos trabalhar com as duas plantas, primeiro e do segundo pavimento, e 2 cortes e as 4 fachadas. Então é o que eu vou pedir para vocês montarem e entregarem no final, pelo menos isso. Depois nós vamos fazer uma brincadeira também com uma vista isométrica, perspectiva também, para poder mostrar o projeto. Então é planta, corte, fachada e perspectiva. Eu lembro que isso, quando eu fazia arquitetura lá no UFMG, era o mantra. Toda disciplina de projeto, que deve ser também, né? Você tem que mostrar plantas, corte, fachada e perspectiva. Planta, corte, fachada e perspectiva. Sempre tinha isso. Então é o que a gente vai fazer aqui também. Então nós vamos fazer as plantas dos 2 pavimentos, 2 cortes, né? Os 2 passando pela escada. Então um corte aqui, ó, passando pelo patamar da escada longitudinal à casa, e um outro corte transversal passando pelo lance que sobe da escada aí. Então vamos fazer isso. E aí vamos colocar todos os ambientes nesses 2 pavimentos. Um detalhe aqui então, se eu quiser colocar o ambiente, vamos ver se ele vai identificar no local agora. Eu quero fazer isso aqui na varanda, por exemplo, ó. Vou fazer na sala. Eu vou colocar um ambiente na sala, mas eu preciso delimitar apenas o que é sala aqui, ó. Então essa parte da escada, ó, está sendo incorporada junto, eu quero excluir esse pedaço. Eu quero que delimite a sala a partir desse alinhamento aqui da parede. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Está o ambiente já identificado. Eu tenho aqui também, ó, um separador de ambiente, né? Se eu quiser fazer uma divisão que não é dada por uma parede, né? Então eu vou criar uma linha aqui que é um separador de ambiente. Eu vou fazer uma linha, né, no ponto que eu quero delimitar. Aí, ó, a minha linha aqui está saindo vermelha. Eu configurei ela para sair vermelha. No de vocês têm que ver se vai aparecer ou não. Está aparecendo? Parece? Dá para a gente mudar a cor dela aqui também, mas eu pus vermelho só para vocês poderem enxergar aí. Depois é uma linha que a gente não quer que apareça no modelo. Vou mostrar depois como que a gente pode esconder ela. Mas enquanto a gente está trabalhando com os ambientes, é legal enxergar para poder saber o limite. Ó. Então aqui ele já, na hora que eu coloquei essa linha unindo as 2 paredes, ele já delimitou essa área aqui. E agora se eu puser, aí eu posso vir assim também, ó, selecionei a área, né, o ambiente e o identificador, e vou copiar isso aqui para o lado. Ó. Vou copiar, copy, vou copiar para essa área de cá. E aqui eu já tenho um outro ambiente. Aí vocês vão dando nome, né? Vai colocando sala, circulação. Né? Se eu quiser separar o corredor aqui da área da escada, aí eu teria que fazer um outro separador de ambiente aqui, ó. Então aqui é circulação. Aqui eu vou copiar para lá. Vai ser a escada. Às vezes a escada talvez não faça tanto sentido mostrar a área. Aí eu posso usar um outro tag aqui que não mostre a área. E aí vamos colocar então todos os ambientes, né, das 2 plantas. Façam alguns aí, para ver se dá algum problema, e a gente passa para o próximo. Né? Não vou fazer tudo agora não. Eu vou pausar um pouquinho para vocês fazerem e depois mostro outro item. Ponto que eu esqueci de fazer, né, mostrar de início. Nós vamos trabalhar nas plantas agora e nos cortes na escala 1:50. Então a gente pode mudar aqui, ó, colocar escala 1:50. Se eu mudo aqui, ó, o meu já está na 1:50. Se eu mudo para 1:100, o que acontece com os textos, né, com os símbolos? Eles vão mudar o tamanho deles. Se eu puser na 1:200,
Isso vai ficando cada vez maior, porque o desenho vai diminuir, mas o texto ele tem que sair sempre do mesmo tamanho na versão impressa. Então vamos trabalhar aqui na 1:50, que vai ser uma escala que a gente vai conseguir enxergar e colocar, posicionar aí todos os detalhes. Isso, quando a gente está trabalhando em projetos, se a gente tem uma escala muito reduzida, a gente não consegue colocar muita informação. À medida que a escala é mais ampliada, você consegue inserir mais detalhes, mais informações do projeto. Então vamos trabalhar na escala 1:50, que vai ser ideal para a gente enxergar os elementos com clareza, né? Todos os símbolos que a gente precisa. Então, dando sequência aí, né? Inserimos os nomes dos cômodos com as áreas. Agora vamos colocar outros textos que aparecem aqui, ó. Vou voltar lá um pouco. Textos, o que deve ser indicado. Então aqui a gente já fez os nomes dos ambientes. Numeração de degrau eu vou mostrar uma ferramentinha à parte. Vamos colocar aqui agora, ó, guarda-corpo e as identificações das bancadas, só para a gente ver a ferramenta de texto, como que vocês vão usar. Então, as ferramentas de texto vão estar aqui no menu Anotar, né, que o Revit separa isso aqui. Né? No menu Arquitetura estão basicamente as ferramentas de modelagem. Né? Todas as modelagens estão aqui. A construção do modelo está aqui, ó, né, aí de estrutura, sistemas e tal. E aqui tem o menu Anotar, que vão estar toda a parte de simbologia e anotações, ou quase toda. Então o texto está aqui, ó. Normalmente eu uso um atalho, está aqui o meu TX, seria a ferramenta, o atalho para poder acionar a ferramenta de texto. Então o texto, eu posso editar aqui vários tipos. Normalmente a gente usa 2 tamanhos, 3 tamanhos de texto, né? São os mais comuns, que é a régua 60, essa nomenclatura de régua 60, régua 80, régua 100, vocês já ouviram falar? Isso vem do tempo que se usava ainda normógrafo à mão, que tinha as reguinhas com os gabaritos de texto, elas eram numeradas, e aí eu adotava ainda essa nomenclatura no escritório, mas assim, né, vem desse histórico. É importante a gente saber as alturas de texto padronizadas. Né? A norma padroniza esses tamanhos de texto também. Então, a régua 80 é um texto que ele tem 2 milímetros de altura. É o mais comum de todos. Vamos usar aí 2. Né? Eu já criei aqui o meu régua 80. Vocês devem ter um aí, texto 2 milímetros, alguma coisa assim. Para a gente criar novos estilos de texto, a gente vai entrar aqui no editar tipo. Aí vamos editar o tipo, e aqui a gente tem né, aqui eu já criei a minha régua 80, que é um texto de 2 milímetros, e a régua 60, que é um texto de 1,5 milímetro. Vou apagar uma. Deixa eu... Então aqui ó, eu tenho já o texto de 2 milímetros, né, da régua 80, vamos criar aí o texto de 1,5 milímetro. Então é da mesma forma que funciona o editor de tipo de parede, de porta, piso. Né, eu vou duplicar e vou dar um nome aqui, né, então eu vou colocar aqui pela altura 1,5 milímetro, isso aqui vai ser a régua 60. Então é o nome do tipo que eu estou criando aqui. Então aqui no editor a gente pode escolher a cor do texto, né? Eu estou acostumado a trabalhar com todos os textos e símbolos azuis para eles destacarem do desenho. Né? O desenho fica normalmente preto, toda a parte de simbologia eu deixo azul e a gente imprimia isso colorido mesmo. Não é obrigatório não, mas é bom, eu acho conveniente assim, separar por cor o texto textos e símbolos do desenho. Então, eu posso escolher aqui a cor do texto. Se quiser o texto preto, pode vir aqui e escolher a cor. E aqui a altura, né, o tamanho do texto. Vou mudar aqui para 1,5. Posso escolher a fonte também, né?
Normalmente a gente usa uma fonte básica, aqui eu estou usando essa Trebuchet, pode ser Arial também, enfim. E aqui outros parâmetros, né? Espessura da linha, do texto, né? Se o texto, a caixa do texto vai ser transparente, né? Tipo, tampar o que está atrás ou não. Outros parâmetros aí. Mais importante é o tamanho, né? A altura do texto e a cor do texto que vão aparecer aí. Então, ó, para colocar o texto, basta escolher o tipo e inserir aqui um texto. Ele tem algumas opções, ó. Eu posso fazer um texto com uma linha de chamada, né? Aí tem algumas opções de linha de chamada, algumas opções de posição da linha de chamada, o alinhamento do parágrafo, né? Se o texto vai estar centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, então isso eu posso escolher aqui na hora de inserir a ferramenta. Eu vou só inserir o texto, clicar onde eu quero colocar e escrever o que eu quero escrever. Eu vou escrever aqui guarda-corpo, altura 110 centímetros. Aí ele vai ter, ó, na hora que a gente seleciona o texto, ele tem um íconezinho aqui que é para mover e um outro para rotacionar ele. Aí vocês podem posicionar. Dá para fazer isso com os comandos de modificação aqui também, né? Posso vir aqui e rotacionar o texto, né, do jeito que eu quiser. E posso selecionar ele e mover ou copiar, né, ou espelhar. Dá para fazer todas as ferramentas de modificação aqui também com o texto. Então está aqui, guarda-corpo. Então vamos colocar aí o texto de guarda-corpo na régua 80, né, que é 2 milímetros de altura. E vamos pegar um texto aqui também para indicar as alturas de bancadas. Então aqui, ó, por que eu estou passando essas duas réguas, 80 e 60? Normalmente os textos, nome de cômodo seria a régua 100, o texto tem 2,5 milímetros. Vocês vão ver que o texto do room aqui, ó, ele é um pouco maior do que o texto do guarda-corpo que eu estou usando. Ele estaria numa régua 80, numa régua 100, 2,5 milímetros. A maior parte dos textos tem 2 milímetros de altura. Eventualmente, né, a gente precisa, né, dependendo da escala do desenho, um texto menorzinho. Ó. Esse aqui está muito grande, ocupando quase todo o desenho. Então eu posso usar uma régua 60 aqui, para fazer um texto menorzinho. Seria o menor texto que fica legível no desenho, esse texto de 1,5 milímetro de altura. Então aqui vou indicar de forma semelhante, né, aqui é uma bancada. Aí esses aqui não precisam ser caixa alta, não. Pode ser, mas não precisa. Bancada, altura de bancada de pia normalmente é 90, 92 centímetros. Ou 92. E aí vai copiando e replicando esse texto. Né? Então, elementos, né, como essa bancada, se a gente tiver uma mureta, um guarda-corpo, né, peitoril de um terraço, por exemplo, a gente tem que indicar a altura desses elementos na própria planta. Ó. Aqui também tem uma bancada, ó. E aí a gente vai indicando isso aqui. Dá para simplesmente clicar e arrastar também. Ó. Fica bem mais fácil de mover os objetos. Então, isso para a gente inserir os textos. Né? Aí depois vocês dão uma conferida aqui, tudo que precisa colocar, né, nessa apresentação que eu vou encaminhar para vocês. E vamos seguir adiante. O próximo texto que eu quero indicar aqui, que aí a gente vai ter que fazer também uma parte de desenho.
eu preciso indicar uma coisa que não aparece no modelo, na planta automaticamente, que é indicar as projeções do telhado. Então, nós vamos usar aqui agora, para fazer o desenho da projeção do telhado, nós vamos usar esse recurso aqui da vista, né, um recurso da planta do piso, que a gente vai pegar e colocar essa subjacência. Já mostrei isso aí rapidamente para vocês, mas a subjacência o que é? Eu vou fazer uma sobreposição de um outro pavimento, né, de outros níveis do modelo, sobre essa mesma planta. Então eu vou escolher aqui, ó, subjacência, a faixa do nível base. Então eu vou falar que eu quero enxergar aqui, ó, do segundo pavimento até a cobertura. Vamos ver se vai dar certo assim. E aí eu aplico, ó. Então eu estou enxergando, né, em tom de cinza aqui, ó, os telhados que estão modelados lá em outros níveis mais para cima. E aí, para a gente desenhar essa projeção, nós vamos usar essa ferramenta aqui que está em anotações, em anotar, linha de detalhe. A linha de detalhe é uma linha de um desenho que só vai aparecer nessa vista que eu estou desenhando. Então, por isso que ela chama linha de detalhe. Ela não é uma linha de modelo, né? É uma linha que aparece em qualquer vista que eu desenhar ela. Então, eu vou usar aqui uma linha de detalhe. E aí vocês vão ter aqui, ó, alguns estilos de linha. Esses estilos de linha, eu já criei eles mais ou menos de acordo com, mais ou menos que não é exatamente igual, mas eu criei mais ou menos de acordo com os layers que eu usava, né, no CAD. Então eu usava um layer aqui para projeções, né, para fazer uma linha tracejada para indicar a projeção do telhado. Então vamos escolher aí a linha projeção, o arquivo de vocês já deve estar criado. E aí vamos usar as ferramentas de desenho. Aí eu vou mostrar uma aqui que é interessante, que é esse selecionar linhas. Uma aplicação que é interessante dele aqui, ó. Eu vou pegar esse selecionar linhas e vou marcar essa opção bloquear. O que é o bloquear? Eu vou selecionar a linha, ou seja, eu vou selecionar uma linha de um elemento do modelo. No caso aqui, uma aresta do telhado. E aí, na hora que eu marquei a opção bloquear, vai aparecer esse cadeado aqui, ó. O que significa isso? Se eu modificar esse telhado, né, se esse telhado mover, essa linha vai acompanhar o telhado também. Isso é bom em alguns casos, em outros nem tanto, depende. Né? Então a gente tem que saber que existe essa opção e ver se é conveniente ou não travar essa linha aqui com o elemento. No caso de projeção do telhado, eu acho que vale a pena. Só para exemplificar, ó. Se eu mover esse telhado aqui, pegar uma vista lá de cima, uma vista 3D, pegar esse telhado aqui e mover ele para lá, ó, estou exagerando para ficar perceptível. Movi o telhado para lá. Na hora que eu volto na planta, ó, o telhado foi e a linha está aqui, acompanhou o telhado. Então, é legal, às vezes, fazer esse cadeadinho aqui. Dá para fazer esse cadeado também, eu dei um undo aqui para voltar, tá? Dá para fazer esse cadeado também com o align. Então, se eu quiser fazer uma linha aqui, ó, linha de detalhe, vou desenhar uma projeção aqui, ó. Desenhei uma linha, mas ela não está ainda alinhada com o telhado. Se eu vier com o align, eu vou pegar a referência do telhado, vou pegar a linha, e aí ele vai me mostrar a opção do cadeado aqui, se eu quero travar esse elemento com o elemento ao qual ele foi alinhado, né? E assim a gente vai desenhando todo o perímetro do telhado, com a linha de projeção. Se eu for com o tab aqui, dá certo também. Aí vocês vão desenhando a projeção do telhado, né, com o pick lines
Selecionar linhas. Lembrando que o Tab, gente, ele alterna o elemento selecionado, né? Então, às vezes a gente precisa usar o Tab aí para selecionar que tipo de linha que a gente quer selecionar. Essa linha que eu fiz aqui, ó, de projeção, está atravessando para dentro da casa. Então a gente tem que cortar esse elemento aí, ó, né? Essa linha não vai até lá dentro, não. Então vocês podem usar a ferramenta aqui, ó, esse dividir o elemento. Aí eu vou selecionar a linha, clicar em 2 pontos e aí eu vou selecionar esse pedaço do elemento aqui, ó. E vai no Extend. É difícil de enxergar aqui porque está sobreposta a linha. Eu quero que essa linha fique só por fora da casa, ó. Não está passando mais aqui por dentro, não. Essa aqui também, ó. Eu quero que ela... Quero dividir a linha. Aí vai ficar um pedaço aqui que eu vou deletar. Essa aqui parando na parede. Vocês estão vendo que tem uma linha tracejada aqui de fora a fora, ó. Eu vou usar o Extend, estender até nessa parede, esta linha. Depois que você desenhou a projeção do telhado, você pode apagar a subjacência. Aí é só ir lá e marcar nenhum. Então eu quero isso, a linha para do lado de fora da casa, ó, não atravessa o ambiente, não. Aqui é a mesma coisa, a linha parou no meio do caminho. E aí, desenhadas as linhas, vocês vão pegar um texto e colocar lá. Né? Posso fazer um texto novo aqui, ó. Escolho a régua, né? Régua 80, o estilo de texto, né? Vou colocar aqui, projeção do beiral. Clico fora, né? Reposiciono aqui o texto. Põe ele próximo da linha aqui, não em cima, mas próximo. Depois vai copiando, né? Girando, indicando todos os textos aí do elemento. Ó, aqui ficou incompleto. Eu vou dar um trim para unir essas duas linhas. E aí vocês podem pegar um pronto já, ó, e ir copiando. Aí é bem mecânico mesmo, né? E bem repetitivo. Posso copiar também, ó, e marcar a opção aqui múltiplo. Com Ctrl, não, com Shift, não, com Alt, não. Só marcando mesmo. Marca a opção múltiplo e aí vou replicando esse texto aqui para vários locais. Formação, anotação no desenho técnico, ela é muitas vezes redundante mesmo, viu, gente? Tem que indicar todas as linhas aqui, o que é projeção de quê. E assim vocês vão colocar todos os textos, né?